Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar de resultados do quarto trimestre do ano de 2021 da Terra Santa Propriedades Agrícolas. Estão aqui comigo hoje o Zé Humberto, diretor-presidente de Relações com Investidores, e o César Prado, diretor jurídico e administrativo da companhia. Eu vou passar a palavra agora ao Zé Humberto, que vai conduzir a apresentação. Após a finalização, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Para participar do Q&A, vocês têm uma caixinha aí na tela de vocês, com o Q&A, é só escrever a pergunta, que no final a gente vai responder a todas, tá bom? Obrigada. Eu vou passar aqui a palavra para o Zé. Obrigado, Isa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso call de resultados, referente ao ano de 2021. Se puder compartilhar, Isa, a apresentação, eu vou passar aqui com vocês sobre os principais eventos e os números do nosso resultado. Vocês estão vendo a tela? Sim, vamos lá, pode passar. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, o ano passado, 2021, foi um ano de uma transformação muito grande aqui na vida da Terra Santa Agro. A gente concluiu o negócio que havia sido anunciado no ano anterior com a SLC, e com isso foi criada a Terra Santa Propriedades Agrícolas. As nossas receitas nesse ano, elas tiveram principalmente duas fontes, que foi o contrato de parceria que a gente tinha e ficou vigente até agosto de 2021, e a partir dali um contrato de arrendamento dessas áreas que foi assinado com a SLC. Das mesmas áreas que tinha antes contrato de parceria passaram a ter contratos de arrendamento. As despesas administrativas, vou entrar um pouco nos detalhes, mas foram um ano de bastante gastos extraordinários, não recorrentes, principalmente por conta da própria transação, e o resultado, antes do IR que a companhia apresentou, foi de 60,6 milhões de reais, com um lucro líquido de 38 milhões de reais. Pode passar aí, por favor. Bom, para a gente ter aqui uma ideia, de quanto gerou de valor toda essa transformação que a gente fez na companhia para o acionista, a gente trouxe um gráfico que mostra a evolução do preço da ação, apontando ali para esse gráfico alguns dos eventos importantes relativos a essa transformação durante o período. Então, o primeiro deles, a gente enxerga ali, é o anúncio da combinação de negócios, ainda em 2020, ali no final do ano. Depois, a gente teve um exercício dos bônus de subscrição, foram bônus de subscrição que a gente tinha emitido junto com o aumento de capital cerca de 2 anos antes, e teve entrada de caixa na companhia de 85 milhões de reais, de novas ações sendo emitidas. Depois disso, a gente teve o início das negociações da Lens 3, que foi a criação da nova companhia, e no mesmo dia também a gente teve a incorporação da Terra Santa Agro pela SLC e o recebimento das ações de SLC pelos acionistas da Terra Santa Agro. Depois, um outro fato relevante, a gente divulgou o laudo da Deloitte, referenciado a julho. A gente divulgou um pouco depois, acho que foi em agosto, quando o laudo ficou pronto, que marcava ali o valor de mercado das nossas terras na casa dos 2,7 bilhões de reais. Então, para a gente ter aqui como perspectiva, ali um dia antes do anúncio dessa transação, o valor de mercado da companhia era 405 milhões de reais. O valor de mercado da companhia, a gente pegou os preços aí de 10 de março, estava na casa dos 2,5 bilhões de reais. Nesse período, além dessa geração de valor para os acionistas, teve um pagamento de 104 milhões de reais em ações da SLC, que eles receberam, ponto ele e a data, e também um aumento de capital, que foi, aí sim,
entrada de caixa na Terra Santa de 85 milhões de reais. Então, a gente vê que o mercado reagiu muito bem a tudo isso, foi uma geração de valor muito grande, todo esse esforço que a gente fez foi muito bem reconhecido e está sendo recompensado. Pode passar, Isa, por favor. Bom, com isso a gente tem a criação de uma nova empresa. Né? Para relembrar um pouquinho qual era a transação, a Terra Santa Agro, ela era uma empresa que tinha operação agrícola e ela tinha terras. A gente vendeu para a SLC a operação agrícola, a gente ficou só com as terras, e a nova empresa é a Terra Santa Propriedades Agrícolas. Ela é a primeira empresa exclusivamente imobiliária rural listada na B3. Né? E esse foi um dos grandes motivadores da transação também. Também porque o grande motivador já conhecido de todos foi resolver de uma vez por todas o problema do endividamento crônico que a gente tinha na companhia. E o outro motivador foi surgir no mercado de capitais como uma nova classe de ativos para uma demanda de investidores muito crescente. Né? Assim, a gente cria uma empresa que o objetivo é fazer a gestão de um portfólio de fazendas. A gente não tem CPV, então a gente não compra adubo, não planta a soja. A gente tem fazendas que estão arrendadas. A nossa receita vem de arrendamentos. Então, como a gente não tem CPV, a Terra Santa opera com margens de EBITDA em níveis muito altos. Né? E a nossa principal oscilação na margem de EBITDA vem da oscilação da receita, que vem do preço da soja. Nossa receita está totalmente atrelada ao preço da soja. A gente vai ver ali detalhes mais para frente da receita da safra 21-22, da receita 22-23 também. Isso confere para a gente uma alta capacidade de pagamento de dividendos. Né? Isso, estruturalmente, no longo prazo, essa é o nosso negócio, o negócio da Terra Santa Propriedades Agrícolas. Pode passar, Isa. Bom, entrando aqui nos resultados de 2021, né, vou detalhar um pouquinho algumas das principais contas. Então, para a gente entender como a nossa receita foi composta, né, a receita total do ano foi de 104 milhões de reais, e foi composta de principalmente parceria agrícola e arrendamento. A parceria agrícola foi referente à soja, então a soja colhida em janeiro, fevereiro, março de 21, um percentual daquela soja era da Terra Santa Propriedades Agrícolas, né? Na verdade TS Brasil, que hoje é subsidiária integral da Terra Santa Propriedades Agrícolas, um percentual do milho e um percentual do algodão. Temporalmente, soja foi a primeira receita, o milho a segunda receita e a soja ali a gente recebendo janeiro, fevereiro, março, o milho recebendo por volta do meio do ano e o algodão recebendo ali no final do terceiro tri, início do quarto tri. E a partir do final deste contrato de parceria, a gente começa a contabilizar a receita do nosso contrato de arrendamento. Em 2021, foram contabilizados 4 meses dessa receita do contrato de arrendamento, dos contratos de arrendamento que a gente tem, que somaram 30.246.000 reais. A partir do ano de 2022, a gente não tem mais receita de parceria agrícola, a gente vai continuar contabilizando, né, a cada mês as receitas referentes a este contrato de arrendamento. Lembrando que o contrato de arrendamento ele não é coincidente com o ano fiscal, ele não vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele começa em 1º de setembro e termina em 30 de agosto. Então, neste ano de 2021, a gente contabilizou 4 meses do contrato do ano safra do arrendamento de 21-22. No ano de 22, a gente vai contabilizar os 8 meses deste mesmo ano safra e 4 meses do ano safra 22-23. E assim vai seguir dali para diante. A gente também teve uma receita pequena de aluguel,
do nosso escritório de Nova Mutum, que foi ali diminuída um pouco pela própria pandemia, e a gente fez ali algumas renegociações e postergou alguns pagamentos. Pode passar, Isa, por favor. Bom, aqui um detalhamento, né, das nossas despesas do ano. Elas totalizaram 14, despesas gerais e administrativas, totalizaram 14 milhões de reais, dos quais cerca de 6 milhões de reais são não recorrentes. Ou seja, entre despesas recorrentes, a gente identifica aqui dentro um pouco mais de 8 milhões de reais. Lembrando que as despesas começaram, de fato, no segundo trimestre do ano. Primeiro trimestre de 2021, praticamente a gente não reconheceu despesa nenhuma. A empresa estava sendo criada, né, durante esse período, como parte ali da reorganização societária necessária para a gente concluir a transação com a SLC. Na página, no gráfico de pizza ao lado, a gente vê as nossas despesas financeiras. Também 7.671.000 reais de despesas de juros. A empresa carrega a dívida desde o começo do ano, então a dívida oscilou bastante ao longo do ano. A gente vai ver mais para frente que ela termina já num nível muito baixo. Então, despesa de juros totalmente compatível com o tamanho das dívidas que a companhia carregou ao longo do ano. Nessa conta tem ali 3,4 milhões de reais que são atualizações monetárias de contingência. O principal item aqui é um processo trabalhista que a companhia tem. Então, essa atualização monetária do valor do processo ela vai sendo contabilizada aqui dentro da companhia. Lembrando que o processo não está finalizado e a gente está marcando aqui no nosso balanço, mas ainda não tem o seu desfecho final. Juros sobre adiantamento de clientes, esses 2,4 milhões de reais, ele é uma conta de AVP. Esse é um número não caixa. O nosso contrato de arrendamento com a SLC, ele teve, além dos pagamentos anuais, teve um pagamento inicial de 70 milhões de reais. Esse pagamento inicial de 70 milhões de reais, ele entra como uma antecipação. A gente vai reconhecer a receita, esses 70 milhões de reais, como receita ao longo dos 20 anos do contrato. Então, 70 milhões, 1/20 a gente vai reconhecer por ano, vai passar no nosso DRE, né? E como ele entra como uma antecipação, tem ali essa conta de juros todos os anos, é como se a gente estivesse pagando um juro sobre esse valor. É uma conta meramente, não é financeira, ela é em decorrência do IFRS, então a gente tem que contabilizar dessa forma. FIIs bancários de 1,7 milhões de reais, a maior parte desse valor são os FIIs bancários da própria transação, dos nossos assessores, né? Um pedaço, na verdade, não tem todo o FII aqui nessa conta, mas a maior parte dessa conta é referente à parte dos FIIs bancários. E IOFs e outras contas menores referentes ali às próprias transações que aconteceram durante o período. Pode passar, Isa, por favor. Bom, com isso, a gente tem, então, né, um gráfico que completa aqui o nosso DRE, parte de uma receita líquida de 104 milhões de reais. O nosso CPV de 7 milhões e 140 mil reais, ele é composto de ITR, que são os impostos anuais que a gente paga por ter as propriedades, imposto territorial rural, e depreciação. A depreciação ela vem das nossas instalações físicas que estão nas fazendas e estão arrendadas também para a SLC. Isso gera para a gente um lucro bruto de 97 milhões de reais. E aí sim a gente passa ali despesas gerais e administrativas, que eu já passei em detalhes com vocês. Outras despesas, na verdade, receitas de despesas, mas na verdade despesas aqui de 7,5 milhões de reais, também são contas não recorrentes, composta ali por baixas de ativos que estavam ali no nosso balanço, que a gente identificou que não deveriam estar, e algumas outras contas. Está tudo detalhado ali nas notas explicativas das nossas DFs. O resultado financeiro, acabei de passar com vocês, 14,6 milhões de reais, o que dá um lucro antes do IR
de 60 milhões de reais e um IR de 22 milhões, lucro líquido de 38 milhões de reais. Pode passar, Isa. Bom, em 31 de dezembro, né, a nossa dívida líquida estava na casa dos 49 milhões de reais. Então, para a gente ter aqui em perspectiva, né, como base de comparação, para a gente ver o nível de endividamento da companhia, que ele é realmente muito baixo, né, o valor de mercado da companhia, né, em 10 de março, a gente pegou aqui um pouco antes de fechar a apresentação, estava na casa dos 2,5 bilhões de reais, e o valor das terras, né, referenciado a julho, sempre lembrando que os preços das terras estão subindo, e esse número ele é de julho de 2021, né, também na casa dos 2,7 bilhões de reais. Então, isso conclui e mostra para a gente que, de fato, a transação foi um sucesso, criou uma nova empresa com capacidade de geração de lucro líquido e endividamento realmente extremamente baixo, uma diferença muito grande da realidade do que era a própria Terra Santa Agro antes da gente concluir essa transação. Pode passar, Isa? Acho que era isso. Sobre a comercialização, né? Então, em relação à safra 21-22, a gente já fixou 100% da soja, do preço da soja. Então, a nossa receita ela já está em reais, ela não oscila mais com a soja. Esse arrendamento, a maior parte dele vai ser pago no final de abril, e ele soma 96 milhões de reais. Aí você tem os níveis de fixação de cada um dos componentes que compõem o preço da soja até chegar no preço em reais por saca nas nossas fazendas. Pode passar, Isa? Sobre a safra 22-23, a gente segue monitorando o mercado, e devemos aí agora, a partir de agora, começar a fazer as fixações, né? Não vamos totalmente agressivos fazer tudo de uma vez, né? Vamos, obviamente, aos poucos, buscando as melhores oportunidades de mercado, que elas surgem ao longo das semanas, ao longo dos meses, e vamos fixando, assim como da mesma forma como a gente fez, né, em relação à safra 21-22. Então, hoje a gente não tem nada fixado, os preços de mercado para compor aqui o preço da saca de soja na fazenda são esses que a gente traz aqui para vocês, mesmo nível de informação da safra 21-22, a gente vai ter aqui na safra 22-23, e hoje, com esses preços de mercado, a gente tem uma receita bruta estimada na casa dos 104 milhões de reais. Lembrando que essa receita bruta ela pode variar conforme varia o preço da soja, conforme varia todos esses componentes de mercado que impactam o preço da soja na fazenda. Pode passar, Isa? Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse call de resultado. Isa, queria abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Passo para você a palavra. Então, deixa eu checar aqui. Por enquanto, não temos nenhuma. Acabamos de ter uma pergunta do Rafael, né? Eu vou ler aqui para vocês. Bom dia. Planos para aumento do portfólio de terras? Rafael, por enquanto, no curto prazo, não. A gente está muito focado em organizar a companhia, fazer uma boa gestão, uma boa negociação da soja, né, e focado na geração de lucro líquido da empresa para esse ano 2022. Não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou passar a palavra para o Zé para as considerações finais. Caso alguém tenha qualquer pergunta, o RI está aqui à disposição, né, no e-mail ri@terrasanta.va.com.br. Então, se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Zé? Muito obrigado a todos pela participação. Encerro assim a nossa apresentação de resultados referente ao ano de 2021. Até mais. Tchau. Obrigada.